Olá, pessoal, bem-vindo a mais um vídeo no nosso canal secundário Teoria das Bandeiras. Lembrando que o nosso canal, o primeiro canal, né, o canal principal é o canal Brasileiro Sem Fronteiras, e vocês podem seguir também no link aqui do canal, tá? Nesse canal aqui é mais técnico, né? A gente fala mais direto ao ponto sobre toda a teoria das bandeiras, tá? No outro canal Brasileiro Sem Fronteiras a gente analisa também os fatos, né, que acontecem no dia a dia, a gente dá opiniões políticas, opiniões em geral, tá bom? Então, hoje nós vamos falar sobre residência fiscal, tá? Residência fiscal é diferente de residência legal na maioria dos casos, a não ser no Green Card, tá? No Green Card, você acaba tendo a residência legal e a residência fiscal ao mesmo tempo. Eu vou explicar mais sobre isso. Mas antes, lembrando que a gente tem o nosso portal teoriadasbandeiras.com.br e nele você pode... Lá tem conteúdo gratuito pra caramba, tá? E aí você pode até mexer nas bandeirinhas aqui, ó. Por exemplo, vamos lá. A gente interpreta a teoria das bandeiras com diversas bandeiras, tá? E aqui você pode ir em residência fiscal, clicar e ler sobre residência fiscal, tem videozinho, certo? Então, tem muita coisa aqui para vocês, tá? E além disso, tem aqui para você marcar a nossa consulta. Tem o audiobook sobre a teoria das bandeiras, se você quiser adquirir. 200 minutos sobre a teoria das bandeiras, temos nossos cursos, a nossa comunidade, por aí vai. Tá bom? Então, eu separei aqui também um pedaço da apresentação que a gente sempre faz sobre residência fiscal, tá? Residência fiscal, pessoal, é uma das bandeiras principais, tá? Porque tem muita gente que confunde residência legal com residência fiscal, porque, por exemplo, no Uruguai e no Paraguai você pode ter o documento, né? O RG, que se diz, e não precisa ter o CPF deles. Então a gente pode separar entre RG e CPF. RG é residência legal, CPF é residência fiscal. Mais ou menos isso, mas não é bem isso, tá? Porque no Brasil você pode ter o RG, o CPF e não declarar impostos no Brasil. Ou seja, você pode dar saída fiscal do Brasil, certo? Então você não é mais residente fiscal, você continua com o seu CPF normal, certo? Então a gente vai explicar isso. Para você ser residente fiscal no Uruguai, existem algumas regras, tá? E a gente vai fazer vídeo sobre o Uruguai. Você precisa passar 183 dias no país. Isso é uma regra básica de todos os países, tá? Com algumas exceções. Ou seja, quero ser residente fiscal no Uruguai e não quero mais no Brasil. Então você não pode morar mais no Brasil, tá? Tem que ficar menos de 183 dias no Brasil e mais 183 dias no Uruguai. Existe exceções à regra, isenções, etc? Tem. Aí a gente vai estudar em cada país, tá? No Paraguai também, só que o Paraguai não controla as pessoas, tá? Ele tem um governo mais fraco, não controla, então no Paraguai você pode tirar a residência legal, tirar o CPF deles, que é o RUC, e não permanecer no país, só entrar uma vez por ano. E aí você tem a residência fiscal e é legal lá, certo? Então, assim, ó, a residência fiscal, ela acaba não sendo só pagar os impostos no país, tá? Você precisa entregar um pouco mais de informação se caso a Receita Federal no Brasil cobrar de você. Tem muita gente que vem até mim e diz assim, não, mas eu vou fazer... eu vou tirar a residência fiscal no Uruguai, da saída fiscal no Brasil e vou voltar pela fronteira, ninguém vai me pegar e tal. Isso é crime, tá? Sonegação fiscal e evasão de divisas. Agora, se você quiser fazer ou não, as pessoas assumem o risco. Os clientes falam isso, eu assumo o risco. Beleza, tu que sabe, certo? Mas é errado. O que eu faço? Eu dei saída fiscal do Brasil, vivo há 10 anos fora do Brasil, mas eu já tenho experiência internacional de 20 anos, tá? Primeira vez que eu fui para fora do Brasil foi em 1998, num intercâmbio lá em Los Angeles. Mas, para morar mesmo, morei
na Califórnia, em 2000, 2 anos na Califórnia, em 2005, 2006, mas não tinha dado, como eu fui só estudar, não dei saída fiscal. Depois de 2014, aí sim, dá a saída fiscal. Sempre quando eu volto para o Brasil, eu fico 1 mês, 2 meses por ano, 3 meses por ano estourando. Eu não fico 6 meses. E aí tem que lembrar que não é só a presença substancial, que são esses meses que a gente está falando, ou os dias que a gente está falando, mas também vínculos com o país. Por exemplo, conta bancária. Você precisa ter uma conta bancária especial no Brasil, que é a conta bancária não residente, a CDE, que alguns bancos têm, outros não têm. E a gente sugere alguns bancos na nossa consultoria e na nossa comunidade. Também existe, você não pode ter investimentos financeiros, o ideal é que você não tenha o seu apartamento próprio, que você não tenha o seu carro na garagem própria, que você não anda com o seu carro próprio. Eu alugo o carro, alugo Airbnb, tudo isso demonstra que eu não tenho vínculos com o país. Não deixei a minha esposa no país, não deixei meus filhos no colégio, tem muita coisa importante. Fora isso, no outro país, tu tem que ter tudo isso. Você tem que ter lá o seu endereço, você tem que ter lá a sua academia que você frequenta, o seu carro lá, essas coisinhas assim que mostrem que você tem vínculos com o país, tá? Então é importante isso. Você deixar bem claro. Por quê? Porque se você cair numa malha fina de qualquer um dos países, que você vai fazer o imposto de renda, digamos, tu está no Paraguai, lá no Paraguai você faz imposto de renda mensalmente, você pode cair numa malha fina. No Brasil, você faz o imposto anualmente. Você sai do Brasil, você para de declarar imposto. Para. Mas você ainda, durante 5 anos, pode cair numa malha fina e eles pedirem comprovação de várias coisas. E se você não puder provar, você vira residente fiscal de novo e pode tomar multas de 50% a 75% de tudo que você sonegou, porque você sonegou. Então é importante você fazer tudo corretamente. Agora, uma das coisas que a gente tem que aprender nessa aula são os regimes fiscais que tem no mundo, tá? Isso é muito importante para escolher a residência fiscal. Por quê? Porque a maioria dos países no mundo, principalmente os grandes, eles têm regime universal, tá? Regime de tributação universal em cima dos seus residentes. O que significa isso? Se você é residente fiscal no país, ou seja, você nasceu naquele país, mora no país, né, no Brasil, por exemplo, não deu saída fiscal, você tem que pagar impostos na sua renda universal, ou seja, se você ganha dinheiro nos Estados Unidos, se você ganha dinheiro no Paraguai, se você ganha dinheiro na Austrália, você paga nesses países e também no Brasil. Aí depende se o Brasil tem acordo de não bitributação com esses países. Por exemplo, se você ganha dinheiro na Argentina e no Brasil ao mesmo tempo, você tem um acordo de não bitributação e aí você vai pagar num dos dois, certo? Com os Estados Unidos não tem isso, o Brasil não tem acordo de não bitributação. Então, se você é brasileiro, foi morar nos Estados Unidos, está lá feliz ganhando seu dinheiro e não deu saída fiscal, você está irregular no Brasil, não está pagando imposto no Brasil. Você deveria pagar imposto nos dois países, entendeu? O Brasil tributa universal. Então, o que é o certo? Você foi morar nos Estados Unidos ou for morar em qualquer outro país, você dá a saída fiscal do Brasil para que toda a sua renda no exterior você não precisa declarar, só a do Brasil, certo? Agora, existem países que têm a tributação territorial. Normalmente são países pequenos, como o Paraguai, Uruguai. Uruguai é mais ou menos, tá? Tem algumas isenções aí, algumas exceções, que a gente vai falar a aula sobre o Uruguai, mas enfim. Panamá, alguns países assim que tributam somente a renda territorial, ou seja, você está lá no Paraguai, você é residente fiscal no Paraguai, e aí você ganha dinheiro nos Estados Unidos, ou sei lá, em alguma outra ilha ou qualquer coisa, você tem uma offshore em Bahamas, tá? O Paraguai só vai te tributar o que você ganha dentro do Paraguai. Então, o Paraguai não vai tributar na pessoa física, cuidado com a pessoa jurídica, não vai tributar o que você ganha em Bahamas, por exemplo, ou nos Estados Unidos, certo? Porque é renda territorial, o Panamá também. Cuidado com alguns países, como Costa Rica, Uruguai,
que se você estiver trabalhando dentro do país para o estrangeiro, eles consideram renda territorial. Por exemplo, você é um programador, tá? E você está trabalhando para a Europa ou para os Estados Unidos, você está trabalhando dentro do país. Já o Paraguai e o Uruguai e o Panamá, pessoa física trabalhando de dentro do país para o estrangeiro, não é renda territorial, porque a renda está sendo gerada fora. Costa Rica e Uruguai é renda territorial, tá? Só para vocês terem uma noção. E a gente pode falar isso quando a gente ir analisando os países e, obviamente, na nossa comunidade, a gente entra mais a fundo nisso, tá? Quem quiser adquirir a comunidade, tem o link abaixo. Certo? Mas é isso. Residência fiscal, vocês têm que saber bem isso. Tem alguns países que não tributam renda de jeito nenhum, tá? São a maioria países do Caribe, mas tem pegadinha, né? Porque você mora lá, tudo é mais caro, porque tudo é importado e tem imposto de consumo super alto. Imposto de importação super alto. E tem a tributação universal em cima do cidadão, que é os Estados Unidos que faz. Tá? Tem a Eritreia também, mas a gente não considera. Mas os Estados Unidos, você não pode deixar de ser residente fiscal. Com o Brasil, você pode avisar e você vai embora. O Canadá, você avisa e você vai embora. A Europa, você avisa e vai embora. Os Estados Unidos não deixa o seu cidadão ir embora. Então, se o americano quer morar no Brasil, ele continua sendo residente fiscal nos Estados Unidos e Brasil. Como se livrar disso? Renunciando à cidadania americana. Por isso que muita gente não quer a cidadania americana. Certo? Então, essa aula é isso, mais a fundo dentro da comunidade que vocês podem adquirir no link abaixo, certo? Então, esse vídeo vai ficando por aqui. Um abraço a todos e até mais.